Boa tarde, sou Leila Kim e estou aqui para fazer uma live junto com a educadora Lucila, que tem comigo uma relação de muita identidade no trabalho com os pais, tanto na família quanto na escola. E oi, Marta, tudo bom? Tudo bem? Luciano, tudo bom, Arthur? Oi, Lucila. Você pode entrar, viu, Lucila? Pode solicitar para entrar. Eu fico assim muito grata pela presença de todos vocês aqui, para nós estarmos juntos conversando e desenvolvendo uma opinião ou algumas opiniões da relação entre a família e a escola na educação de nossos filhos. Olá, Lucila, seja bem-vinda. Oi, tudo bem? Tudo. É uma grande honra tê-la aqui comigo nesse canal. E eu já estava dizendo que nós temos uma identificação muito grande em questões que envolvem os pais, os professores, nessa relação entre a escola e a família, Sim, especialmente na educação dos filhos, né? Ou seja, dos líderes do futuro. Oi, exatamente. Cida, que bom que você está aqui. Acho muito bom a gente estar reencontrando por aqui, viu? Eu também Então, fico muito gente, eu feliz. apresento a Lucila, que vai poder falar mais, explicar melhor o porquê você está aqui, né, Lucila? Contar um Isso, pouquinho da sua trajetória, falar um pouquinho dos seus interesses, das suas necessidades, das suas preocupações. Vamos certo. lá? Bom, boa tarde, em primeiro lugar, né? Agradeço o convite da Leila, uma grande amiga, uma grande parceira. E eu sou da educação, eu sou gestora de uma escola pública de crianças de 4 a 10 anos. E eu já trabalho na educação há alguns anos, né? Há bastante tempo. E o que eu percebo de muito tempo para cá já é a necessidade que existe do bom relacionamento entre pais, né, entre a família e a escola na educação dos filhos. Né? Quando eu falo na educação dos filhos, eu falo numa boa educação para os filhos, né? Uma educação de sucesso. Eu estou aqui me mexendo, que eu estou colocando uma meia de lã. E deu uma Tá, esfriada aqui nessa região tá, que eu moro. tá muito Vai lá. frio aqui, ó, Tá. quentinho. Então, e é muito importante essa parceria da escola e da família na construção da criança, né? E nós sabemos que, como profissionais, eu da educação, você da psicologia, da educação também, Sim. que a criança desenvolve toda a sua personalidade, né, até os 7 anos. E quando há um conflito, né, no discurso entre a escola e a família, né, quando eu falo a família, os pais, eu falo dos cuidadores da criança, aquelas pessoas que são responsáveis pelo cuidar da criança, né? E quando há um conflito ou uma falta de alinhamento, que eu falo, né, no discurso, isso causa grandes problemas. Não só para a instituição, família, quanto para a instituição escola, mas principalmente para a criança, porque ela não sabe para onde ela vai, ela fica perdida, né?
e o adulto ele tem que ser o norte da criança, ele não pode deixar a criança ainda mais perdida quando a gente fala de educação. Então, nos tempos modernos, onde nós temos uma educação compartilhada, uma educação muitas vezes até terceirizada, esse discurso ele precisa ser muito alinhado. Nós não podemos ter pais que desautorizem escola e nem escola que desautorizem os pais. E quando há divergências, essas divergências elas precisam ser resolvidas entre os adultos. Não é colocando a criança no meio da discussão que a gente resolve esses problemas, né? Eu falo assim, as divergências elas são saudáveis, elas são importantes até para o crescimento, porque às vezes eu não consigo enxergar uma coisa que você está enxergando e o seu ponto de vista me faz perceber alguma coisa que eu preciso mudar. Então, assim, as divergências elas são muito produtivas e é preciso que elas sejam pontuadas, discutidas, mas entre os adultos, não com a criança no meio, um falando do outro, né, para a criança, porque daí a criança, além da criança ficar magoada, a criança acaba não sabendo para onde ir, não é verdade? Lucila, eu acho assim, super importante nós estarmos mostrando a cara, né? Nós estarmos colocando as nossas opiniões. Por quê? Porque hoje existe uma necessidade real, né, da escola para a família moderna. Nós não temos dúvida que a escola é essencial. E eu penso que a gente, enquanto pais, enquanto cuidadores, vamos chamar assim, porque quem ocupa a função pai é bem diversificado hoje, né? É, Quando eu digo isso porque tem os cuidadores, tem os avós, tem tios, tem os padrinhos, tem a família multiplicada, né? Que casal que o pai casa com uma pessoa, a mãe casa com outra, né? E então exatamente. são muitas pessoas interferindo em um processo que antes era mais estruturado, vamos chamar assim. Não vamos falar nem de melhor nem de pior. Mas o que acontece é que eu percebo que hoje ainda a escola é uma das possíveis escolhas que os pais podem ter para os filhos, porque na classe média você escolhe, você escolhe muitas vezes junto com os filhos, o que eu acho ideal. No pessoal que tem um nível socioeconômico mais baixo, mesmo eu que trabalhei como psicóloga escolar na periferia de São Paulo, eu percebo que as famílias também escolhiam, às vezes preferiam uma escola mais distante da comunidade, mas que Sim. atendia melhor aos seus próprios valores. Então, se a gente usa, né, utiliza uma das poucas coisas que a gente tem condição de escolher, que é a escola para os nossos filhos, nós já vamos estar caminhando nessa direção do que você está falando, né? Essa Com coerência, certeza. essa interconexão entre os valores da família e da escola. Isso não é Exatamente. ideal, né? Isso é possível, mesmo que tenha algumas situações impraticáveis, né? Local de zona rural, onde as crianças têm que andar quilômetros para chegar na escola, e que na pandemia elas estão totalmente isoladas, né? Outras situações onde tem pouquíssimas escolas e que nem sempre a população consegue colocar os filhos, e daí não tem opção, tem que colocar em outro bairro. Então, tem de tudo, né? Mas, se a gente pode usar desse direito
de escolha da escola para os nossos filhos, é o primeiro passo para fazer a verificação da realidade. Será que essa escola realmente combina com a educação que a gente tem no lar, né? E olha, gente, eu queria, assim, eu estou conversando aqui com a Lucila, mas o mais importante é a nossa troca. É vocês poderem dar suas opiniões aí, vão escrevendo, vão colocando os coraçõezinhos quando vocês acham que está na direção que vocês querem. Participem, participem, façam perguntas, porque assim a gente vai podendo interagir mais com vocês e ver em que a gente pode estar construindo opiniões, né? Uhum. Nesse Chame outras momento. pessoas que têm interesse no tema também. Essa questão da escolha da escola, eu que trabalho na rede pública, agora é feita uma geolocalização. Os Sim, pais, muitas vezes, eles não conseguem mais essa possibilidade de escolha por conta do endereço, né? Então, conforme coloca o endereço, o sistema mesmo já joga a criança para a escola mais próxima, por conta da geolocalização. E, assim, o que eu penso? Eu penso que a escola e os pais, né, os cuidadores, têm que trabalhar num sistema de parceria mesmo, né? E construir a escola que eles acham que seria adequada, que é a melhor escola para os filhos e para a comunidade deles. porque Os senão os pais pais comparam mesmo, né? Os alunos comparam mesmo. comparam, os Agora, eu alunos trabalho comparam, os mais. professores comparam, todas as pessoas fazem as suas comparações. Mas assim, a escola ela não se constrói sozinha, né? A escola é um prédio. Quem faz a escola acontecer e ser da forma que ela são as pessoas que estão dentro dela, é a comunidade, são os professores, são os profissionais que ali estão. E eu falo assim, a escola ela tem que ser tomada pela comunidade. A comunidade tem que se apossar no bom sentido mesmo da palavra, tomar posse daquilo que é deles. Porque quando a comunidade ela se aposta da escola de uma forma que eles sentem que eles são donos da escola, eles também se sentem parte daquela escola, daquele organismo, e a escola por si só se transforma, né? E aí eles conseguem ir dando essas diretrizes. A escola não pode ser da diretora, porque a diretora às vezes não mora lá naquele bairro, né? A maioria das vezes a diretora não mora no bairro. A escola tem que ser das pessoas que moram lá e das pessoas que entendem as realidades que se passam lá e as necessidades de cada criança e de cada família que pertence àquela comunidade. No que a escola pode fazer a diferença, o que a escola pode ajudar e o que a escola pode transformar aquela comunidade para melhor. É essa visão que a gente tem de parceria que a gente busca com as famílias, quando a gente fala em bom relacionamento da escola e da família na construção da educação da criança. Porque quando a criança ela sente que a família está envolvida com a escola nesse tal ponto que a escola tem um vínculo com a família, onde a família consegue dar opiniões, participar dos conselhos e das decisões, a gente vê o quanto que aquela criança se desenvolve melhor, né? Gente, que Porque tão ela lindo que a Lucila está falando. Eu acho muito importante vocês colocarem aí se vocês estão concordando com o que a Lucila está falando, se vocês acham que o que está sendo falado é uma idealização ou é uma realidade, porque a Lucila trabalha numa escola. Como chama a cidade onde você mora mesmo, Lucila? Vargem Grande do Sul, no interior de São Paulo. Então, você tem E uma realidade, né? Eu não sei, porque na cidade do interior, eu sou do interior de Minas, mas já faz tempo que eu moro em São Paulo.
mas as pessoas se conhecem, né? Tem mais condição, às vezes, de trocas. Como tem fofocas, tem também trocas boas, né? Tem. Mas aqui em São Paulo, você sabe que eu trabalho muito com professores. Eu desenvolvi a tese de doutorado, pós-doutorado em Portugal, aqui. E meu trabalho, basicamente, na última década, tem sido com professores. E eu, assim, tenho... Assim, agora teve uma remoção aqui. Não sei se é no estado de São Paulo inteiro. Aqui em São Paulo teve uma... O pessoal se inscreveu para remover de escolas, né? Se quisesse mudar. E, assim, eu percebo, os professores que eu tenho contato, viu, gente? Eu não sei se vocês que estão assistindo também percebem isso, e você, Lucila, mas os professores estão escolhendo. Às vezes eles escolhem uma escola mais longe, mas que eles tenham melhor condição de trabalhar na linha que ele acredita de educação, né? Os professores estão estudando muito. Então, a gente vê que, pelo menos, o professor já está identificado com a equipe técnica da escola, já facilita, né, para a população poder saber onde ela está entrando, você não acha? Com certeza. A escola ela tem que ser um lugar onde não só o professor se sinta acolhido, mas como toda a comunidade se sinta acolhida, né? É, a escola é como um corpo, né? Tudo tem que estar em sintonia, porque se as coisas não estão em sintonia na escola, não tem como caminhar bem, não tem como as coisas caminharem bem e não tem como haver transformação. E o lugar onde a sociedade se transforma é dentro da escola. Eu acredito na transformação pela educação. Quando a gente pensa em educação e a gente pensa em transformação de pessoas, fatalmente a gente pensa em educação. E quando a gente não precisa chegar na universidade, no mestrado, no pós-doutorado para se transformar. As transformações, as grandes transformações da vida da pessoa, elas se dão na infância e na primeira infância. É disso que as pessoas têm que é esse o meu objetivo maior, que as pessoas entendam que precisa ser valorizado. A infância como o grande momento da construção e da transformação do ser humano, né? Então, Eu assim, posso aquele ser contar humano, uma história? claro, só Então, concluir, aquele ser humano que você quer ver lá na frente, lá adiante, aquele adulto, ele não vai se construir lá na idade adulta. A grande construção dele se dá no alicerce, que é na primeira infância. É isso que as pessoas precisam tomar consciência, né? desculpa eu ter... mas deixa eu falar uma história que aconteceu comigo. Quando eu prestei concurso para entrar na prefeitura nos anos 70, né, eu fui uma segunda turma de psicólogos escolares do Serviço de Saúde Escolar da prefeitura. Na época existia esse serviço, né? Então, quando a gente foi escolher as escolas, o pessoal da primeira turma, né, eu fui logo depois que eu me formei. Eu prestei esse concurso e fui. Trabalhei só meio ano no estado, quase um ano no ambulatório de saúde mental. Aí, gente, na hora que eu fui escolher, e eu não conhecia muito bem São Paulo, eu só sei, minha filha, que eu fui parar na zona leste de São Paulo, mas num lugar longe, mas longe demais era lá. Tinha que ir até ali perto da Secretaria da Fazenda, na Praça da República, tinha que pegar um trem, entendeu? Porque na época eu ainda não dirigia aqui em São Paulo, para ir até essa escola. Era longe para danar. E essa escola, ela era uma escola que ficava ao lado de uma comunidade
que tinha uma série de problemas relacionados a maus costumes, né? E as pessoas, os pais ali, eles eram bastante conhecidos, né? Porque eles tinham um poder que vinha pela violência. E aí a escola, ela, quando você chegava lá, parecia que era um forte armado, sabe? Tudo fechado. E como é importante a direção, né? A direção era uma pessoa que, eu acho que ficou muito insegura de ir para aquele lugar, né? E a escola teria, como você está falando, de ser da comunidade. Mas a escola ficava fechada. E era uma escola assim, muito bonita, sabe? Tinha quadras grandes, tinha espaços. E aí eu comecei a fazer trabalhos mais com um grupo de crianças para estimular, principalmente na leitura e na escrita, na pré-alfabetização aí, e, e orientava os pais. Então, eu fui conhecendo os pais a partir do grupo de pais que frequentava a escola. Oi, Nice, seja bem-vinda. E aí, o que aconteceu foi que todos os dias era um horror, porque chegava na escola, tinha uma escadaria que ia lá para uma área interna, ampla, que funcionava como pátio quando chovia. Né? Muito bonito, sabe? Uma estrutura linda. Mas o diretor tinha a sala dele lá perto da porta de entrada, e ele gritava com os professores lá de cima, com o professor que estava aqui embaixo. E eu falava, meu Jesus, o que eu faço? E aí eu atendia diariamente professores chorando, professor desesperado na sala dos professores, né? E era muito difícil lidar com aquela situação, eu era recém-formada, né? E os professores que estavam ali eram professores recentes também, porque era uma escola de longe para danar, né? Quem ia removendo vinha mais para perto. E aí, um dia, esse diretor gritou comigo. Quem me conhece, que está assistindo aqui, sabe que eu sou uma pessoa do bem. Mas eu tenho dentro de mim uma fera. Me mexeu. Ah, minha filha, não é fácil. Na hora que esse homem gritou comigo, eu respirei, subi a escada, sentei com ele na diretoria e falei para ele tudo que estava engasgado do que eu estava vivendo ali, o que estava acontecendo, por que estava acontecendo, que sempre eu tive essa facilidade de fazer diagnóstico. E ele ficou assustado. E eu coloquei que eu achava um absurdo. Muitas coisas aconteciam e muitos professores iam embora, os alunos, muita coisa estava acontecendo por causa dessa postura, né? Se tinha medo, tinha que ficar amigo do inimigo, para andar junto, né? E porque eles eram os pais das crianças, e eles estavam entrando, estavam sendo vigiados, mas eles, dentro daquelas comunidades, tinha muita gente que queria ser pai, mãe legal, que queria cooperar com a escola. Ele ficou meio assustado, mas eu, naquele momento, ainda estava muito inexperiente. Ele passou a respeitar um pouquinho mais, né? Mas a comunidade, um dia, ele me ligou, desesperado, que hora que eu vou chegar, que hora que eu iria chegar. Porque, à noite, o pessoal tinha invadido a escola, roubado toda a merenda, toda que estava armazenado lá de merenda, né? E tinha tirado a bandeira, que estava hasteada, e limpado o bumbum ali. Né? Ele ficou apavorado, e naquele momento ele veio conversar comigo de um jeito totalmente diferente, pedindo ajuda. E esse fato foi difícil, mas foi muito importante, porque a partir de então, nunca mais aconteceu esse tipo de coisa. Por quê? A gente usava a escola para as crianças desenvolver esporte, desenvolver atividades saudáveis.
fazem campeonato de música, inclusive fizeram poesia, música. Os pais tiveram uma participação dentro da escola que ajudaram muito esse diretor e os professores. Eu senti muito quando eu saí de lá, porque eu fui procurar uma escola mais perto que me facilitava. Aí o pessoal até falou, se o problema da senhora é longe, a senhora mora aqui, nós vamos proteger a senhora. Eu falei, não é problema de vocês, é meu, né? Mas, assim, a escola ficou sendo daquela comunidade. Mas precisou de haver uma violência dos dois lados, né, Lu? E os psicólogos saíram das escolas, né? Hoje tem psicopedagogo, a não ser as escolas particulares. Eu acho que faz uma falta, né, nessa inter-relação entre pais e E essa escola. violência, ela é desnecessária, né? Porque as coisas, esse bom relacionamento, ele pode acontecer antes, ele pode vir antes dessa violência. Porque a gente sabe dos problemas sociais que o nosso país enfrenta, né? Nas grandes cidades, nas pequenas cidades, existem os problemas sociais, uns em maior quantidade, outros em menor quantidade, mas nós temos, e nós sabemos que existem lideranças nesse sentido, e não é o nosso papel, infelizmente, não é o nosso papel combater nesse sentido essa liderança, entendeu? Não é nossa função. Nós não vamos lá para degladiar com essas lideranças que a gente sabe que a gente não pode medir forças com eles. Nem tem Inclusive porque nós condição, né? atendemos os filhos dessas lideranças, né? E E aí é uma assim, oportunidade que você falou de educação de diferenciada, onde a transformação. criança vai ter mais liberdade para fazer escolhas, né? Exato. Tanto que uma vez eu estava lá no Pinheiros, numa papelaria, de repente veio um mocinho assim e falou assim, a senhora não é a doutora Leila? Eu falei, sou, eu não reconheci, porque ele já era moço, né? Ele falou, nossa, a senhora não sabe como a senhora foi importante, porque aquela escola foi o que me tirou daquele lugar, e hoje eu sou gerente dessa loja. Aí eu falei, obrigada de você ter me falado isso, porque não fui eu, né? Foi todo o movimento junto à equipe, os professores, que foi possível acolher aquela comunidade e reorganizar. E esse moço foi um resultado, né, desse processo. Que coisa, né? A gente vai ter um retorno lá 20 anos depois. Porque Bom, tudo você é não um tem, processo. você é muito jovem, né? Eu tenho retorno de 40 anos atrás. Mas Mas é eu tenho muito muitos interessante. alunos adultos já, que eu tenho grandes retornos também, porque assim, a gente vê a educação, ela é um trabalho que ela traz um resultado a longo prazo para a gente, quando a gente fala de criança, né? E quando a gente fala de família, a gente vê um resultado mais a curto prazo, porque quando a gente vê a transformação familiar, a gente consegue ver o resultado a mais curto prazo. Porque eu já tive a oportunidade de dar aula para vários, de lecionar para vários irmãos, né? O mais velho, o do meio, o caçula. E assim, na direção da escola também a gente vê passar a família toda ali e a gente vê como que, conforme as nossas orientações, a gente vai falando as coisas vão mudando. E é por isso que eu acredito no poder transformador da educação, porque a gente vive isso de perto, né? Então, assim, tem gente que fala, não transforma, não muda nada, existem coisas que levam mais fácil. Existem muitas coisas que levam muito fácil, mas com muita facilidade também as pessoas percebem que tomaram um caminho que, apesar de aparentar mais fácil, é um caminho muito difícil e muito triste. E eu já tive oportunidade de conversar com ex-alunos meus que chegaram a essa conclusão tristemente após escolher esse caminho.
né? Sim. E tiveram oportunidade de se reinventar, de refazer a vida e de mudar. A gente sabe de desfechos que não foram tão felizes e a gente tem desfechos maravilhosos de crianças que tinham estruturas familiares assim lamentáveis, mas que viram que existia possibilidade de mudança, que existia uma outra forma de viver e que se espelharam na gente, na escola, nos amigos, nas oportunidades. A família muitas vezes mudou, e quando a família não mudou, a criança mesmo se tornou um adulto diferente, porque viu que havia possibilidade dele ser diferente, mesmo dentro daquele contexto onde tudo era desfavorável para ele. Né? Então, assim, quando a gente fala, quando eu falo em educação da família e quanto a escola cumprir essa função de educação da criança e em educação da família, é porque hoje nós, infelizmente, nós temos uma sociedade que está muito desorganizada e despreparada para a vida. Quando que isso aconteceu? Onde se perdeu? Quando que aconteceu? Como? A gente precisa de um estudo muito filosófico e ficar. Isso não importa, né? Cabe a gente que é profissional da educação, da psicologia, da psiquiatria, da gente que entende de gente. Eu falo, porque quem trabalha com gente, entende de gente, gosta de gente, tem a missão, né, de transformar a sociedade, e isso que é o mais importante. E quando E a gente consegue, com cuida de gente que gente e tem uma transforma as produtividade mais pessoas, a qualidade. gente transforma a sociedade, né, Leila? Porque as pessoas pensam que a sociedade ela vai se transformar num passe de mágica. Eu, Lucila, eu vou contar uma outra historinha agora sintética. Aí, Merlin, né, um eu amigo fui para meu uma de escola. Curitiba, entrou aqui no nosso papo. Há Oh, muitos beleza, anos que eu não o vejo. Beijo, legal. Merlin. Seja bem-vinda, Merli. Mas bem-vindo. Deixa eu contar uma coisa. Eu fui para uma outra Legalzinha. escola, depois mais próxima, na zona norte aqui. E aí aconteceu que era também encostada numa comunidade. Às vezes a gente tinha que correr os professores e as crianças, que era a linha de tiro ali. Às vezes dava tiro e o pessoal corria pela escola para fugir. Então, era uma escola assim, também bastante problemática, apesar de ser mais próxima. Aí, eu fazia um grupo de ventilação de ansiedade. O que era isso? As mães vinham, e geralmente quem vinha eram as mães que mais participavam, que não tinham tanto problema, e vinha uma para conversar com a outra e trazer questões, e a gente lidava ali com as questões da relação das mães com as crianças. Porque a maioria que vinha era mães mesmo, não, pais não parecia muito não, né? Seu pai é provedor mesmo, né? E a mãe, às vezes, fazia serviço, montar guarda-chuva, fazer coisas dentro de casa e ficava com as crianças. Mas eu sei que nesse grupo de mães estava faltando tudo naquela escola, né? E aí a gente, não sei se eu já te contei isso, a gente montou blocos lógicos lá dentro, de Ah, sucata. sim. Uhum. Pois é, a gente estava ali todo, vamos aproveitar esse espaço para produzir alguma coisa para a escola? Vamos. Então vamos aprender a fazer blocos lógicos. Aí todo o grupo ali, junto comigo, a gente fazia blocos lógicos de sucata, conseguimos fazer estojos, né, conjuntos para todos os professores das crianças pequenininhas e de primeira série. E aí, aqueles pais, a gente jogava os blocos lógicos, aprendemos 1000 jogos, né, de raciocínio lógico, excelente. Aí essas mães começaram a fazer aqueles mesmos blocos, aqueles conjuntos, na casa delas, e chamavam as vizinhas.
No final, você vê como melhorou a aprendizagem dessas crianças, porque assim, às vezes era caro, né? Bloco zoológico era de madeira, comprar na loja de brinquedos. Na época não tinha muito de plástico, essas coisas que hoje tem, né? E a gente montou, e as mães aprenderam e levaram para a comunidade, ajudou as mães, né? Ajudou as crianças, e foi uma coisa muito linda. Outra coisa, nessa mesma escola, eu lembro que um médico que atendia lá do HC estava tendo muito adolescente que estava engravidando, a gravidez precoce. Aí nós resolvemos dar um curso de orientação sexual para esses meninos e meninas. Mas foi maravilhoso, porque daí a gente trabalhou, isso interferiu, deu o resultado de ter menos meninas grávidas, né? Que tinha que deixar a escola ou não, mas diminuiu muito a quantidade de meninas grávidas. Mas o mais interessante foi que elas chegavam em casa e comentavam com os pais. Aí os pais começaram a vir para a escola para conversar comigo e com o médico. Aí só não pode dar o curso para nós também, porque a minha mãe não me ensinou e eu não sei o que eu respondo, dona. E aí montamos para os pais e, por último, os professores pediram. Veja, como que a gente acaba aprendendo junto com esse pessoal, né? E dentro da escola. A escola era um centro integrador de comunidade, virou, né? É a escola que cumpre o seu papel social, que é muito grande, né? E porque a escola não pode ver, se enxergar mais, e eu acho que ela nunca deveria ter sido vista assim, como um lugar onde só se passa a instrução para as pessoas. Né? Porque ninguém é feito só de aprender português e matemática, história e geografia. Né? Até porque para você entender história e geografia, você tem que ter consciência filosófica, entender por que certas coisas aconteceram, você tem que ter consciência cidadã, e aí a gente entra no outro mérito, que tem que ter o seu papel social. A escola tem a sua função social, e hoje em dia a gente vê que as pessoas brigam de uma forma muito... brigam mesmo, não discutem. Né? A discussão ela é saudável, como eu falei, a divergência ela leva a gente a crescer, a refletir, a crescer. Não existe crescimento se não é divergência. Se todo mundo pensar igual, como que as coisas mudam? Não muda nunca, né? Tem que ter alguma divergência para que as coisas evoluam e que a gente saia do patamar, a gente eleve o nível, né? O novo nível, o next level, a gente só alcança se existe uma divergência, um porquê que a gente vai mudar. Se todo mundo concorda, se tá tudo certo, é tudo Porque a bom. opinião é algo que a gente muda, né? Só gente inteligente muda de opinião. Eu falo isso, Mas gente. eu acho Mudar que de tem uma opinião outra coisa, é Lucila. inteligência, né? Lucila, é uma coisa tão louca que tem gente que se identifica com a sua opinião, né? Aí, quando a pessoa briga porque quer ser dono da verdade, o que acontece? A pessoa não muda de opinião. Você sabe por quê, gente? Tem descoberto isso. Porque a pessoa está identificada com a opinião dela. Né? Ontem eu estava até conversando com a Nice, né, Nice, no trabalho, na live que a gente fez ontem à noite. Você entrou lá depois do Gervásio, né? Então, mas assim, incrível, porque a pessoa se identifica com a opinião, e quando a pessoa está nessa briga que você está falando, ela não pode mudar de opinião, porque é como se matasse ela, porque ela é a opinião. Se ela mudar de opinião, ela morreu. Olha que coisa mais louca. Você acredita que isso acontece? Vocês conhecem, gente? A gente vê, a gente está, infelizmente, a gente está num momento histórico onde a gente está assistindo isso, tristemente assistindo isso, né? Mas, assim, as pessoas se desentendem num grau muito profundo, né? De se ofender, assim, gravemente, eu vejo, publicamente nas redes sociais e tal, mas que não tem uma reflexão, não tem um embasamento por trás disso, né?
E a escola ela tem essa função social de preparar as pessoas para esse debate, inclusive político, né? Porque E política, você gente, faz está parte vendo da nossa aí na sua vida. cidade? Você está vendo as escolas fazerem isso aí, aí na sua cidade? Você está vendo a escola praticamente fazendo isso? Não, Tendo por quê? reunião de pais, Não, conversando com as... por quê? Porque as pessoas, elas ainda não. E quando eu falo as pessoas, agora se tivesse muita gente aqui, muita gente ia torcer o nariz. Mas quando eu falo as pessoas, eu não estou falando só as pessoas, a comunidade, eu estou falando inclusive os profissionais da educação. Ainda não conseguem conceituar a política como sendo algo que é da nossa vivência. Ninguém vive sem política. Para viver, a gente precisa de política, a gente precisa de política dentro da família, dentro da escola, na nossa vida. E se a gente for procurar na origem das palavras, política e cidadania têm o mesmo significado, né? Só Sim, que vem de cada um fora, na da sua Grécia, origem, né? né? Cada um na sua origem etimológica, mas significam a mesma coisa, e quando você começa a querer fazer uma abordagem política, e não de politicagem, o que as pessoas não gostam é da politicagem, isso ninguém gosta, que é a política mal feita, mas Que é luta de campanário, como diziam lá na minha época, quando eu era criança. né, a Mas está gente, tendo luta de enquanto campanário. instituição educadora, né, que a escola é, instituição de educação, nós temos que aprender a conversar sobre política e entre os profissionais, em primeiro lugar, porque você começa a falar, as pessoas já falam, já vai falar de política, como se fosse um assunto proibido. E as coisas não devem ser vistas como um assunto proibido, assim como sexo não deve ser um assunto proibido, assim como religião não deve ser um assunto proibido, e nem filosofia, e nem nada deve ser assunto proibido, principalmente na escola. Agora, nessas atividades online dos Né? professores, a relação deles com as famílias, como é que está Então, aí na sua região? as nossas atividades aqui com as crianças, elas não são online, elas são remotas, porque nós trabalhamos com criança pequena, né? Então não dá para ser online mesmo. As orientações elas são passadas para os pais e os pais estão orientando as crianças dentro do possível para fazer, ajudando as crianças a fazerem as atividades em casa. Quanto isso vai surtir de efeito, a gente vai ver só depois, né? Depois, né? Mas Quando veja, Lucila, entrar. eu tenho uma professora que fez o curso aí com o Elsa, a Nice, eu e o Douglas, que foi um curso para ajudar as pessoas a aprenderem a trabalhar online. E essa professora veio para fazer esse curso, amou, né? Que ajudou demais. E aí, ela, quando veio essa história aí, de ter que dar aula online, ela dá aula em duas escolas. Uma para criança de quarta série e outra para crianças de 3 anos. Né? 3, 4 anos. Né? Educação infantil. Menina, mas que coisa mais linda que essa moça está fazendo. Ela está dando aula online para as crianças, igual nós estamos falando aqui. Ela foi atrás do WhatsApp, do endereço, ela conseguiu 75, 80% dos pais fazendo atividade junto com a criança de 3, 4 anos, online. Gente, o Elcio, o Nice, vocês que estão aí, vocês não imaginam como aquele curso foi importante, porque realmente funcionou. E ela, assim, sabe, põe foto, as crianças desenham e mostram online, e ela está fazendo Zoom, né? As crianças veem uma outra, as crianças pequenininhas estão fazendo online, Então, com assim, live. Não é eu, todo mundo, quando não eu é todo disse mundo. que era mais complexo, não é nem a questão da interatividade, tá?
a gente, principalmente nós que somos da escola pública, as escolas particulares Porque ainda. escola é pública, ela trabalha em escola, uma municipal e outra estadual, essa Então, professora. Eu então, conheço porque aqui contato. Então, a gente esbarra em alguns aspectos legais aí quando a gente faz exposição do professor na rede e por conta de imagem. Então, assim, tudo é uma questão muito nova, muito cheia de burocracia, a lei precisa ser revista. Até o ano passado, esse dia eu estava rindo com a minha colega de direção. Falei assim, até o ano passado a gente tinha lá. Não use o celular em sala de aula. Agora, todo mundo usando o celular. A gente estava arquivando uns documentos lá. Como as coisas mudam. E as coisas precisam mudar, né? A intenção é Essa boa, mas questão as de legislação. A circunstâncias, gente gostaria que fosse mais virtual, mais online mesmo. Mas nós temos entraves jurídicos que nos proíbem disso e prefeitos aí querendo evitar problemas com a justiça barraram certos tipos de comunicação. Um deles foi o nosso aqui. E eu entendo perfeitamente, porque eu também fiz direito. Quando eu li a lei lá, eu falei, ele não está errado. Ele não está errado, porque se acontece uma coisa qualquer, uma exposição, uma violência, alguma distorção da imagem desse professor, a prefeitura não tem como se resguardar, porque essa professora ela não foi contratada para fazer esse tipo de trabalho, não está lá nas previsões do trabalho dela. E, inclusive, o ECA não tem essa previsão e não tem nenhum estatuto que tem previsão disso. Então, assim, as coisas vão mudar mesmo de agora para frente, eu acredito. a Se gente brincava houvesse. e chamava isso de burocracia, né? E ainda a gente tem Burocracia. esses entraves, né? Então, assim, a nossa comunicação aqui, ela está se dando por e-mail mesmo, que é de uma forma bem formal, onde não tem exposição de imagem, por conta de restrição legal. A gente está fazendo o que manda o Conselho Nacional de Educação, que fala isso lá na legislação claramente. E quando você faz alguma coisa que está em desconformidade com isso, você está assumindo os riscos todos aí, né? E aí quem Eu está no acho que comando essa assume o risco escola, se onde quiser. essa, acho que essa escola onde essa professora trabalha tem uma coordenação pedagógica que é uma pessoa assim, muito aberta. Então, ela continua fazendo reunião online com os professores e continua querendo que eles troquem entre si. E, com isso, está havendo uma aproximação dos pais da escola, né? Coisa que não tinha. E aí eu não sei se, de repente, está... Ainda bem que eu não falei nomes, né? Se está aí no Conselho de Educação, mas que está É. funcionando, está. Não, como os Porque as professores. mudanças são assim, né? Porque se não tiver algum líder que vai e faz um movimento diferente, não acontece nada, né, Lucília? Não Aí você acontece. escreve Como um os nossos trabalho, professores, você como escreve os um nossos trabalho professores científico, de escola, a minha escola, particularmente, a nossa escola que eu trabalho, foi a única do nosso município aqui que fez a reunião por videoconferência com os professores. que Que, beleza. Pelo menos isso vocês assim, conseguiram. eu falei que nem que eu tivesse que fazer um por um, ensinar um por um. Gente, ninguém é obrigado a saber coisas que nunca precisou usar, né? Então, assim, a tal da humildade intelectual que o Roberto sempre fala pra gente, que o G sempre abordou ontem no curso, sei lá. Você não é obrigado a saber fazer uma coisa se você nunca fez. E tá tudo bem, entendeu? E eu não posso cobrar do meu professor que ele saiba fazer alguma coisa se ele nunca fez, se ele nunca necessitou fazer. Mas se eu sei fazer, por que que eu não posso ajudar? Entendeu? Então Pois é, eu tenho esse a gente, de posicionamento. alguma forma, quando a gente muda o modelo, né, serve como modelo para o outro que está chegando, a gente vai ajudando
pela ação, né? Não é só pela palavra, porque pela palavra, às vezes, ou mesmo pela imitação, não aprende. Só aprende quando muda de opinião. E para mudar de opinião, vem com a prática, com a ação. Tem que ter E é uma atitude. ação que muda, cada vez muda mais, né? Não sei se o Arthur está ainda aí, aprendi com ele a curva de turbulência das empresas e das instituições. Se você não vai na linha do crescimento, ocorre um ciclo de turbulência onde a pessoa não lida com a frustração da mudança e fica no antigo e fica para trás. E a produtividade, ó a produtividade onde vai. Minha Vai tia entrou, entrou, como diz o minha tia Di. Minha Vai tia para Di. Nossa, eu Então, estou preocupada. A gente já está quase terminando. Fala alguma coisa boa aí que você... eu vou contar dessa questão da transformação. Você falou do Arthur, eu lembrei do Arthur Chiniachik, que eu estava até conversando com ele outro dia. Como coisas simples que a gente faz, né, transformam a vida das pessoas e elas passam a se sentir tão importantes, né? Quando falaram que a nossa escola ia ter que se comunicar com os pais por e-mail, e que os professores iam ter que falar por e-mail, que não ia ser por WhatsApp, que não podia e tal, eu falei, gente, nós vamos ficar tudo enlouquecido, porque e-mail, tem gente que mais simples que não lida com e-mail, apesar do e-mail ter quase 30 anos. E tá, e aí, tudo bem, é assim, vamos ensinar todo mundo a ter um e-mail. E as pessoas começaram a se sentir tão importantes, porque tinham um e-mail e porque conseguiam enviar um e-mail e receber um e-mail com as orientações que eram do filho deles fazer as atividades, que eram que eles se sentiram, eles se sentiram importantes e se sentiram partes de um todo que para eles eram excluídos daquilo. E foi uma coisa que me comoveu muito, eu fiquei, tanto que eu conversei com o Arthur, falei assim, às vezes as pessoas acham que precisa inventar alguma coisa para a NASA, para poder transformar a vida da outra pessoa. E quando eu ensinei essas pessoas a acessarem um e-mail, entendeu? Criar um e-mail, acessar um e-mail, essas pessoas se sentiram pessoas que faziam parte de um grupo que elas nunca imaginavam que podiam fazer parte. E aquilo foi assim, era uma alegria e uma tristeza, era uma mistura de sentimento que eu tinha, que eu nem sabia lidar direito com aquilo, mas foi uma coisa assim que me emocionou e eu falei assim, Arthur, cada mensagem que eu recebo, cada pessoa que me fala alguma coisa, eu falei assim, cara, eu tenho vontade de chorar. Eu fico emocionada de lembrar ainda, porque isso aconteceu de professores compartilhando isso comigo, entendeu? De se sentir importante, porque eu acreditei no potencial deles, que eu falei assim, que foi a única escola que nós fizemos essa reunião virtual, que eu falei assim, cara, nem que eu tiver que ensinar um por um entrar nesse negócio, que eles vão fazer assim, entendeu? E veja, isso é uma abertura para depois que voltar à escola funcional, os pais participarem mais, né? Dessa comunidade que é a E eu falei assim, gente, uma coisa que me comoveu muito a reação das pessoas. Eu falei assim, gente, como coisas simples transformam a vida das pessoas. Sim, aqui em São Paulo, os pais estão Exatamente, Kleber. Eu registrei digitalmente. Os pais estão querendo fazer curso online para poder lidar com questões que eles tiveram que aprender agora na pandemia. Desde enxergar o filho até dar valor ao professor e à escola. E a gente podia dar um curso, né? Vamos? Vamos, bora. Bora fazer isso. Gente, aí quem está assistindo, se tiver interesse em fazer um curso para pais, manda para nós o WhatsApp, o e-mail, põe manda para a Lucila aí, e vamos
organizar um grupo para fazer curso para pais. A gente está super animada, a gente vai convidar várias pessoas que a gente conhece, né? E vamos montar Uhum. um curso para lidar com essa relação entre escola e família, né, Lu? É, Quer que é falar muito mais alguma importante. coisa? Se despedir, que nós estamos encerrando aí. Eu quero agradecer a oportunidade de poder abordar esse tema que é tão importante, de um conteúdo social muito importante, né? Que é o papel social, a função social da escola. Quando a gente integra escola e família, né? Nós estamos falando da construção da sociedade. E que isso possa haver mais vezes e que as pessoas e que as famílias e a escola possam estabelecer essa parceria mesmo na educação dos filhos, porque só assim a gente vai conseguir construir uma sociedade que tenha valores mais fortes, mais éticos e dentro de uma disciplina que seja aquilo que é exigido, não, mas que é aquilo que o mundo espera das pessoas de bem, né? Que transformam as outras pessoas e que o mundo está tão necessitado hoje em dia. Eu agradeço muito a sua participação para o início de diálogo. Vamos continuar a semana que vem nesse canal, falando sobre questões que interessem as pessoas que aqui vêm, sobre a relação escola e família e sobre as questões, principalmente dos pais, que são os primeiros educadores, né? Exato, com certeza. Aí a Muito gente, obrigada, me senti honrada com a sua presença, viu? Muito eu que obrigada. agradeço, eu que agradeço o convite. Vamos lá, bora fazer uma educação aí para os pais, para os professores e transformar o mundo aí através da educação, que é a nossa missão Olha, maior. gente, manda o seu e-mail, manda o seu WhatsApp, se você quiser fazer um curso com a gente e outros profissionais que nós vamos convidar para poder trabalhar sobre essa questão bem prática de como lidar com as crianças em casa durante a quarentena e depois, né? Estamos Isso. aí. A, SOS mais na quarentena. a próxima semana nós vamos dar um SOS aí para os pais que estão perdidos na quarentena com a molecada, né? Tá bom, gente? Beijo. Muito obrigada pela presença de todos, né, Lucina? Eu agradeço, Estejam amiga. sempre aqui na troca. Apesar que hoje nós falamos muito, principalmente eu, desculpa, viu? E vocês falaram pouquíssimo, mas não faz mal. Na próxima a gente aprende. Há sempre tempo para educar e aprender. Sempre, sempre. Beijo, gente. Tchau para todo mundo. Tchau. Tchau. Obrigada, viu? Que bom que vocês gostaram, gente. Inscrevam-se aí, viu? Para poder fazer curso com a gente e estar opinando e estar trocando de forma mais profunda. Viu? Vou desligar aqui. Um beijo.